Comunicação vai muito além de falar bonito. É a maneira com que a gente se expressa, expressa as nossas ideias, comunica com outras pessoas, demonstra pro mundo aquilo que tá acontecendo aqui dentro da nossa cabeça. Não é só conversar com outras pessoas, mas conversar no geral, apresentar alguma coisa pra várias pessoas, falar em público, falar pra um colega, um amigo, o que seja. Esse vídeo, assim como vários outros, ele não tem um roteiro que eu leio, que eu tenho que seguir. Eu tenho só alguns pontos pra não me perder, mas eu tento desenvolver minhas ideias tudo no improviso, justamente para tentar treinar a maneira com que eu me comunico, me expresso, apresento as minhas ideias. Praticamente todo vídeo que eu faço é dessa forma, para eu treinar esse estilo de comunicação. Até porque hoje em dia a comunicação ela não é só um diferencial, sabe? É um critério de eliminação para praticamente qualquer área da nossa vida. A gente tem que estar utilizando a comunicação, a gente tem que ter uma comunicação bem desenvolvida, senão as coisas não andam, independente da área que você quer seguir, cara. Não anda se você não tiver uma boa comunicação. E principalmente hoje em dia eu enxergo que virou uma limitação das pessoas. As pessoas não têm mais um foco em querer se comunicar melhor, querer desenvolver realmente uma boa leitura ali das pessoas, achando que de repente não importa, sabe? Mas importa muito. Na verdade, eu acho que importa mais do que qualquer época da nossa história como seres vivos. E para a psicologia, a comunicação ela vem muito antes da dicção em si. É um reflexo da nossa mente, do nosso estado emocional, da maneira com que a gente organiza as nossas ideias e as nossas experiências dentro da memória. Uma mente bagunçada, ela não vai conseguir se expressar e se comunicar tão bem, ao mesmo tempo que uma pessoa que ela tá mais congruente consigo mesma e com o mundo, ela vai se expressar melhor, ela vai ter uma organização ali melhor para poder se comunicar, falar para outras pessoas. E eu tô falando muito sobre falar, mas não é só falar, a dicção ali, como se pronuncia as palavras, é muito sobre o tom, é muito sobre as faces, a expressão corporal, a maneira com que você expressa seus sentimentos de várias formas, não só na palavra em si. A verdade é que as pessoas inconscientemente, elas prestam mais atenção nisso, no tom, no jeito que você tentou expressar essa frase, e não necessariamente na dicção em si, na hora de absorver alguma coisa, sabe? Mas a maioria das pessoas erra na comunicação justamente nisso, tentar parecer mais inteligente, tentar pronunciar as coisas da melhor maneira, ao invés de simplesmente ser compreendido, sabe? Falar de um jeito com que a outra pessoa ou as outras pessoas entendam o que você tá querendo expressar. A verdade é que pouquíssimo importa quais palavras você usa, o seu vocabulário, o significado que você tá trazendo ali pras palavras, a outra pessoa ela tá entendendo? Isso vai ter muito mais importância. E beleza, comunicação não é só dicção, né? Mas falar bem importa, não vamos fingir que não importa. A maneira com que você encaixa as palavras, a maneira com que você traz uma ideia em palavras para as pessoas, e a maneira com que a gente fala expressa um estado psicológico, de certa forma. Uma pessoa que ela é ansiosa, ela vai se atrapalhar ali nas palavras, e não por erro de dicção, às vezes por um pensamento que está muito acelerado. Você está pensando mais rápido do que você consegue colocar em palavras. Ou às vezes você tá falando muito rápido pra tentar, sabe, se livrar da vez de falar logo, eu quero deixar outra pessoa falar logo, eu quero me livrar dessa ideia que eu tô tentando expressar o mais rápido possível. Poxa, não é assim. Essa fala, ela é sua, leve o tempo que você achar necessário pra poder expressar uma ideia, expressar isso que você quer falar. O tempo é teu. Claro que não é simples assim, tá? A ansiedade vai muito mais profundamente que isso, mas é o jeito de eu tentar falar aqui de alguma maneira. Isso eu vejo que acontece muito na frente de várias pessoas, sabe? Quando você tá apresentando um trabalho da faculdade, por exemplo, um trabalho de escola, aí tá na frente da tua sala inteira ou na frente de outras pessoas desconhecidas, parece que a gente tenta se livrar logo desse roteirinho que a gente tem que seguir. A gente tá lá na aula de biologia, no fundamental, falando sobre as briófitas e as pteridófitas. Você tem o seu roteiro que você tem que seguir, você quer se livrar disso logo, eu quero passar a palavra pro outro. Esse momento de exposição não me agrada, então eu quero sair daqui o mais rápido possível. Isso é compreensível, tá? Isso é comum, isso é natural até, que a gente não queira esse tipo de exposição pra gente o tempo todo, pelo menos. Mas entender essa exposição como necessária na hora de se comunicar e enxergar que é uma oportunidade pra você tá desenvolvendo melhor a sua comunicação, treinando, já é um baita de um primeiro passo pra aí sim poder ser uma pessoa que se comunica melhor. Existe uma concepção errada que as pessoas têm, essa ideia errada de que se comunicar bem é quase que um dom
dom, sabe? É algo que as pessoas nascem e que não, eu não sou bom em falar em público. E claro, tem pessoas que já têm naturalmente um pouco mais de facilidade, tem pessoas que naturalmente vão ter uma resistência maior a isso, mas ainda assim, é uma habilidade que você treina, igual qualquer outra. Ou os palestrantes, as pessoas que falam na frente de várias pessoas com uma naturalidade muito boa, elas nasceram assim e elas, sabe, não melhoraram ao longo da carreira delas. Será que os palestrantes, eles são palestrantes porque eles falam bem, ou eles falam bem por ser palestrantes, por serem pessoas que sempre falaram na frente de várias pessoas? Eu chuto que é essa a segunda hipótese. As pessoas, elas aprendem, as pessoas, elas desenvolvem essa habilidade assim como qualquer outra. É um estudo, poxa. Existem 1 milhão de cursos no YouTube sobre comunicação, sobre como ter uma comunicação assertiva, falar com autenticidade. Eu não tô aqui pra dar aula pra ninguém, mas eu quero trazer essa reflexão. Poxa, vamos tentar se expor um pouco mais, vamos tentar se colocar um pouco mais nos holofotes, mesmo que por um curto período de tempo, só pra gente treinar essa nossa comunicação. Falar melhor, ela não é só a dicção em si, igual eu já falei várias vezes, é o raciocínio, é a maneira com que você encaixa uma palavra na outra. A maneira com que as suas ideias, elas saem do fundo da sua mente e você traz elas à tona, coloca elas em palavras e faz com que as outras pessoas entendam. Ah, mas eu não sei falar em público, eu não sei me comunicar bem. Cara, claro que você sabe. Pega um assunto, por exemplo, que você domina muito e conversa isso com um amigo. Naturalmente você vai perceber que a sua fala não é enrolada, você não gagueja excessivamente, você não preenche a sua fala com vários então, tá. Não, você tá falando sobre um assunto que você domina, você vai falar bem sobre esse assunto. Justamente porque o raciocínio que você faz pra tentar colocar isso em palavras já tá melhor desenvolvido, é algo que você já domina. Agora pensa, por exemplo, você falar uma coisa que você não faz ideia, um assunto de faculdade que você acabou de aprender, ou algo que de repente alguém tá te forçando a explicar e você não consegue pôr em palavras. Façam esse exercício. Será que se eu treinar por vários dias e aprender profundamente sobre esse assunto, eu vou conseguir me comunicar melhor? Eu tenho certeza que a conclusão que você vai chegar é que sim, né? A comunicação, ela vai se desenrolar melhor. E justamente, então não é uma questão da dicção, não é uma questão da fala, é uma questão da organização do raciocínio que você tem antes. Mas existe um erro que ele é muito comum, assim, a várias pessoas, que é tentar impressionar antes de fazer com que os outros entendam o que você quer dizer. Querer parecer inteligente, querer usar palavras complicadas, um vocabulário bem rebuscado que você acabou de aprender, aí acaba a sua explicação, você tem que explicar de novo para as pessoas o que você quis dizer, dessa vez simplificando aquilo que você estava falando de uma maneira mais complicada antes. Se você tem que explicar 2 vezes e a segunda vez tem que simplificar, quer dizer que você poderia ter simplificado desde o começo. Falar de uma maneira simples, de uma maneira com que todas as pessoas entendam, também é uma habilidade, também é uma qualidade da comunicação. O bom comunicador, ou a pessoa que fala bem, não é só a pessoa que fala com todos os termos rebuscados do assunto, fala uma dicção impecável. Não. Se a outra pessoa, se as outras pessoas estão entendendo a ideia que você quer passar, isso já te faz um bom comunicador. Ao mesmo tempo de tudo isso, a insegurança, ela é uma inimiga gigante da boa comunicação. Quando a pessoa está insegura sobre um assunto, ela não está segura sobre a própria fala, a própria habilidade de se comunicar, ela engole as palavras, ela hesita, ela preenche o vocabulário dela, a frase com aquele tanto de então, e assim, isso é natural. Porque aí mesmo com um bom raciocínio, mesmo com uma boa organização prévia, a insegurança vai te bloquear, vai fazer você engolir as palavras, vai fazer você esquecer uma coisa ou outra, vai fazer você querer se livrar o quanto antes disso, porque eu não tô me sentindo seguro aqui nessa posição de fala. Eu não tô me sentindo seguro aqui nessa posição de fala, eu quero me livrar disso. A boa notícia é que existem formas muito fáceis de você treinar essa habilidade que é a comunicação. Igual eu falei, pega um assunto que você domina, uma série, um anime, o que você tiver vontade de falar, e conversa com alguém que às vezes também entenda disso. Explica para um amigo, explica para um colega, ou simplesmente pegue e grave você falando isso. É o que eu faço aqui, é para isso que servem esses vídeos. Claro que, beleza, eu tô falando sobre assuntos que eu acho que é legal que as pessoas também ouçam, mas eu tô aqui treinando a minha comunicação, eu tô aqui expressando as minhas ideias para que as pessoas ouçam, e é uma maneira de treinar também. Essa é a exposição que eu falei anteriormente. A gente tem que se expor para poder treinar, para poder desenvolver. Primeiro passo, tem que entender, é uma habilidade como qualquer outra, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que tem que nascer com esse dom, não, eu vou treinar, eu vou aprender, eu vou aperfeiçoar, e aí sim eu vou me tornar um bom comunicador.
Ah, mas pra que eu vou me tornar um bom comunicador? Bom, aí realmente, se você tem esse tipo de dúvida, eu não sei exatamente como exemplificar. Porque na minha experiência de vida pessoal, de trabalho, estudo, ser um bom comunicador abriu algumas portas que eu tenho certeza que se eu não tivesse esse tipo de habilidade, não estaria ali tão fácil pra mim. Uma entrevista de emprego, né, pensando aqui nos exemplos mais óbvios, ou um trabalho de faculdade, que sua nota talvez mude de repente conforme você fale melhor, conforme você demonstre que você domina um assunto melhor. Mas honestamente, vamos falar de vida pessoal, cara. O quanto você gostaria que as pessoas te compreendessem melhor na sua vida? Quanto você gostaria que as ideias que você tem, você conseguisse expressar elas facilmente, colocá-las em palavras para que as outras pessoas entendam o que você tá sentindo, por exemplo. Olha que bacana, cara. Imagina tudo que você sente, você conseguir pôr em palavras. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Eu acho que é uma coisa que talvez com muito treino eu consiga, mas poxa, é uma meta, né? Algo legal, bacana as pessoas te entenderem. Então olha como que a comunicação, ela não é só a dicção, não é só falar bem, né? Tem vários efeitos na nossa vida, poxa, várias coisas que podem estar melhorando, podem estar se desenvolvendo, desde que a gente treine essa habilidade, né? Desde que a gente tem que dar um foco maior para isso. E escutar virou uma coisa raríssima hoje em dia. As pessoas não param mais pra ouvir umas às outras. As pessoas já entram numa conversa, num diálogo, pensando na resposta, pensando no que ela vai responder, como que eu vou falar. Às vezes você quer impressionar, como que eu vou falar de uma maneira melhor que a pessoa que tá falando pra mim agora. Não querem entender verdadeiramente o outro, o que essa pessoa ela tá querendo me dizer, o que ela tem pra me ensinar de repente. Ouvir exige que a gente silencie o nosso próprio ego e que a gente fique ali presente, quieto, só absorvendo durante aqueles poucos minutos o que a pessoa tem para nos oferecer, sem colocar o nosso ego ali, sem colocar a nossa pessoa naquela fala. Toda pessoa, ela carrega consigo algo de novo que a gente não tem em nós. E isso eu acho que é uma filosofia muito bacana para que todas as pessoas levem para a vida. Toda pessoa tem algo a te ensinar que você não sabe. Então ouça, não seja ignorante ao ponto de, não, essa pessoa não quero ouvir, não vou dar atenção pra ela. Ah, vou ouvir aqui o que essa pessoa tem a dizer, vou responder o que eu quero responder pra impressionar ela e vou seguir minha vida. Para e ouça. Essa pessoa ela vai te trazer histórias que você não sabe, conhecimentos que você não tem, uma experiência de vida que não é a sua, que você não tem o contato ainda. Isso pode te ensinar uma coisa ou outra por, sabe, qualquer pessoa. Quem aprende a ouvir de verdade enxerga ali emoções na fala das pessoas que tá ali escondido. Você não ia perceber se você não desse uma atenção de verdade. Você percebe nuances, necessidades, coisas que aí sim, depois de ouvir com muita atenção, você pode responder, você pode ajudar, você pode dar um apoio, mas primeiro tem que ouvir de verdade, dar ali uma atenção incondicional, entender verdadeiramente o que essa pessoa está querendo dizer para você. Muitas vezes as pessoas elas não querem conselhos, elas não querem uma resolução dos problemas que ela tá te passando ali. Ela quer ser ouvida. E só de você estar ali presente, você já vai resolver 90% das questões que essa pessoa tá te trazendo. Conversas produtivas de verdade, elas acontecem quando nenhuma das pessoas ali tá querendo ser mais inteligente que a outra. Quando as pessoas elas estão querendo só compartilhar ideias, ser genuínas nas ideias que elas estão passando e ouvindo verdadeiramente o que o outro tem a dizer, é aí que a coisa anda. Gente, o mundo, ele fala muito através das pessoas. Os problemas, as ânsias, as pessoas que trazem isso pra você são, de certa forma, necessidades do mundo, de uma sociedade inteira. E tá ali na sua frente, essa pessoa ela tá compartilhando isso com você. De repente, numa fala simples, falando sobre o dia dela, sem ao menos realmente colocando ali problemas de verdade, mas tá ali uma necessidade, você consegue com um ouvido mais treinado ouvir verdadeiramente isso que a pessoa quer dizer no fundo. Então ouvir verdadeiramente, ele nos ensina a não repetir certos erros do passado, sabe, da nossa sociedade ou erros individuais que a gente comete tantas vezes e por não dar atenção, por não colocar realmente ali uma atenção individual ali naquele momento, a gente acaba repetindo de novo. Eu mesmo eu erro muito em às vezes não dar uma atenção incondicional à fala dos outros, não entender verdadeiramente o que a pessoa tá querendo me dizer. E, de novo, eu treino pra tentar melhorar. Eu treino a minha fala ao mesmo tempo que eu treino a maneira com que eu ouço os outros, a maneira com que eu fico quieto e escuto. Escutar verdadeiramente uma pessoa, eu acho que é uma das formas mais
puras e genuínas de respeito. Você respeitar a pessoa que está ali na sua frente como um igual. Então eu realmente acho que a transformação que a gente está buscando no mundo, de repente ela pode começar por nós, ouvindo melhor, nos comunicando de uma maneira mais efetiva, dando realmente uma atenção individual ao que a pessoa está querendo nos passar, parar de responder automaticamente as coisas e respeitar o indivíduo da maneira que ele merece, da maneira com que todos merecem, simplesmente nos comunicando de igual para igual com eles, transformando a nossa comunicação num superpoder que a gente utiliza pro bem com os outros. Obrigado por assistir esse vídeo.